Imagine ser um rei, 603 anos antes de Cristo, e se deparar com Jesus frente a frente. O que você faria? Esse evento ocorre durante o Antigo Testamento no livro de Daniel, durante o reinado de Nabucodonosor, um tirano arrogante e cruel que encontrou algo além do que esperava. Nabucodonosor dominava o mundo antigo como um ditador absoluto e, após submeter a Síria, voltou os seus olhos para o Egito, seu principal oponente na época. Porém, Judá estava em seu caminho e ele sabia que precisava eliminá-la para alcançar sua ambição de governar um vasto império. E foi assim que ele determinou que jovens judeus fossem treinados para servi-lo, homens de conhecimento e sabedoria. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que passaram a ser conhecidos como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Nabucodonosor ordenou a criação de uma colossal estátua de ouro, uma obra magnífica que media 90 pés de altura. Provavelmente o rei planejava consolidar seu poder, reunindo todos os seus oficiais em uma grande cerimônia, onde todos se prostrariam diante da estátua em adoração. A desobediência a essa ordem resultaria em ser lançado em uma fornalha ardente e ser reduzido a cinzas. A maioria obedeceu às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a se estabelecer não apenas como líder político indiscutível da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema da cidade. Contudo, para surpresa de muitos, houve exceções. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, apesar de estarem presentes nessa imponente reunião, não se curvaram. Esses 3 homens hebreus permaneceram em pé, diferentemente do restante da multidão. Enquanto a pressão social os pressionava a se curvar como todos os outros, eles se recusaram a ceder. Alguns caldeus viram esses jovens hebreus destacando-se e, cheios de inveja, relataram o fato a Nabucodonosor. Afinal, como era possível que esses cativos hebreus alcançassem altos cargos, mesmo com sua fé os impedindo de se curvar diante de ídolos? A história toma um rumo intrigante e misterioso a partir daqui. O que acontecerá com esses bravos jovens que desafiaram a vontade do poderoso rei e se mantiveram fiéis às suas crenças? E como a presença de Jesus pode ter impactado esse encontro entre o rei e esses hebreus cativos? Descubra os segredos ocultos neste cativante episódio da Bíblia, onde fé, coragem e misticismo se entrelaçam. Enquanto os oficiais da corte buscavam uma oportunidade para prejudicar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles não deixaram passar essa chance. Quando Nabucodonosor tomou conhecimento da situação, ficou furioso. Surpreendentemente, ele permitiu que os acusados respondessem às acusações, o que pode indicar algum respeito por eles. No entanto, não havia dúvidas de que o rei aceitaria apenas uma resposta: completa submissão. Eles tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de já ter elogiado o Deus hebreu anteriormente, Nabucodonosor agora questionava: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? A resposta do rei seria dada posteriormente. Daniel capítulo 3, versículo 13 e 14. Em uma fúria furiosa, Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abed-nego fossem trazidos perante ele. O rei indagou-lhe se era verdade que eles não cultuavam aos seus deuses, nem reverenciavam a imagem de ouro que ele havia erguido. Diante do rei, esses bravos homens judeus confrontaram diretamente sua ordem e se confiaram nas mãos de Deus. Sua resposta é impressionante. Ó Nabucodonosor, não precisamos justificar-nos diante de ti acerca deste assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, puder livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, nem reverenciaremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Em outras palavras, eles disseram: preferimos temer ao nosso Deus do que a tua fornalha a qualquer dia. Mesmo que ele decida nos deixar queimar, continuaremos a servir ao Deus vivo em vez de ao teu ídolo inanimado. Sem preço, eles preferiram a morte à infidelidade a Deus e sem dúvida planejaram essa possibilidade há muito tempo. A raiva de Nabucodonosor ao ter sua autoridade desafiada é difícil de imaginar, mas aparentemente seu rosto estava vermelho de fúria. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o usual para corresponder à sua fúria. Quando foram lançados nas chamas, o calor radiante era tão intenso que os homens que os carregavam foram mortos. Sem dúvida, estavam vestindo roupas inflamáveis. O que acontecerá? Esses bravos homens judeus conseguirão sobreviver à ardente fornalha? Descubra o desfecho emocionante e misterioso deste incrível episódio bíblico, onde a fé e a coragem enfrentam a ira de um rei implacável. Os fiéis hebreus não tinham esperança, a menos que a própria esperança interviesse. Daniel capítulo 3.
Versículo 19 a 25 na Bíblia Amplificada relata que Nabucodonosor ficou cheio de fúria e sua expressão facial mudou ao se dirigir a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e designou homens fortes de seu exército para amarrá-los e lançá-los ao fogo ardente. Esses 3 homens foram amarrados com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas e lançados na fornalha em chamas. O rei ficou surpreso ao ver que, na verdade, haviam sido lançados 3 homens amarrados na fornalha, mas agora havia 4 homens caminhando livremente no meio do fogo, e nenhum deles estava ferido. A aparência do 4º homem era como a de um filho dos deuses. Nabucodonosor afirmou que aquele 4º homem era o Filho de Deus, o próprio Cristo pré-encarnado. Durante a parte mais difícil de seu sofrimento, Jesus estava lá com eles fisicamente no meio da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abed-nego talvez não soubessem que o Filho de Deus estava com eles, mas isso não importava. Em momentos de aflição, às vezes somos conscientes da presença de Jesus e em outras vezes não. No entanto, nunca devemos duvidar de que ele está presente mesmo quando não o percebemos. A história desses 3 homens corajosos nos ensina sobre a fidelidade de Deus e como ele está conosco em nossos momentos mais desafiadores. Descubra o desfecho emocionante desta história inspiradora, onde a fé inabalável encontra a presença divina em meio às chamas. Vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, observou Nabucodonosor. Ele notou que os 4 homens estavam livres enquanto estavam na fornalha. Apenas as cordas que os prendiam haviam sido queimadas pelo fogo. Deus é capaz de atingir com espanto aqueles cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer sua espada aproximar-se dela, até mesmo a do mais poderoso tirano. A fornalha era grande o suficiente para que tivessem espaço para caminhar. Eles estavam ilesos, podendo caminhar livremente. Suas mentes estavam tranquilas, como se estivessem em um paraíso ou jardim de prazer. A resposta à pergunta: pode um homem caminhar sobre brasas ardentes sem queimar seus pés? É sim. Eles não estavam lutando para sair da fornalha, pois se encontravam ilesos. Em vez disso, caminhavam despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os livraria dele. Nabucodonosor tinha a impressão equivocada de que era a pessoa mais poderosa do mundo, mas aqui ele encontrou alguém que era muito mais poderoso do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda teria confiança para exigir que outros o adorassem como se fosse um deus? Daniel capítulo 3, versículo 26 a 27 na Bíblia Amplificada diz: Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha em chamas e disse: Servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá. E Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram de dentro do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e viram que o fogo não havia tido nenhum efeito sobre os corpos daqueles homens. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam queimadas ou danificadas, nem mesmo cheiro de fumaça impregnava neles. Nabucodonosor percebeu que os homens que havia condenado haviam sido divinamente salvos. Eles convocaram e nem um único fio de cabelo deles estava chamuscado. A incrível intervenção divina foi evidente para todos os presentes. Descubra como essa experiência transformou a visão do rei sobre sua própria grandiosidade e testemunho, o poder sobrenatural de Deus em proteger aqueles que permanecem fiéis a Ele mesmo no meio das adversidades mais ardentes. Os cabelos deles não foram chamuscados mesmo após serem lançados na terrível fornalha de Nabucodonosor. Sobreviver àquele fogo mortal parecia ser algo impossível. É incrível que qualquer pessoa tenha sobrevivido sequer por um segundo dentro da fornalha, quando tantos outros pereceram do lado de fora. Deus pode nos livrar de uma provação ou pode milagrosamente nos sustentar e fortalecer durante uma provação. Ficamos impressionados com a fé no único Deus verdadeiro deles. Sua resposta no meio da aprovação confirmou 3 coisas: a crença inabalável no Deus da Bíblia, a confiança no Deus que é quem ele diz ser e cumprirá o que promete, e revelada por sua dependência do único que tinha o poder de livrá-los do mal. O reconhecimento de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus aos incrédulos. Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar, mas também sabemos que nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos capítulo 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para fortalecer nosso caráter, aumentar nossa fé ou por outras razões desconhecidas.
Nem sempre compreenderemos porque estamos passando por uma provação, mas Deus simplesmente pede que confiemos nele mesmo quando é difícil. Assim como Jó, que apesar da dor incrível e do sofrimento quase insuportável conseguiu dizer: mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó capítulo 13, versículo 15. Também sabemos que Deus não garante que nunca sofreremos ou morreremos, mas Ele promete estar sempre conosco em tempos de adversidade e perseguição. Devemos adotar a atitude desses 3 jovens afirmando que mesmo que Deus não nos livre da provação, continuaremos a servir somente ao Deus verdadeiro e não nos curvaremos a ídolos criados pelos homens. Sem dúvida, essas são algumas das palavras mais corajosas já pronunciadas. O ponto é que, quando caminhamos pela fé, podemos enfrentar perseguição ardente, mas podemos ter a confiança de que Ele está conosco, nos dará forças e eventualmente nos livrará. Ele nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou sofremos dor, podemos ter esperança porque sabemos que esta vida não é o fim, pois há vida após a morte. Descubra a incrível força da fé em meio às chamas, e Deus se manifesta poderosamente para aqueles que confiam nele durante os momentos mais desafiadores da vida. Essa é a garantia dele para todos que o amam e obedecem. Sabendo que passaremos a eternidade com Deus nos permite superar a dor e o sofrimento que experimentamos nesta vida. Por séculos, crianças e adultos têm se encantado com a incrível história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, 3 jovens que enfrentaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações deles no livro de Daniel representam uma resposta comum em nosso tempo: a desobediência civil. Isso envolve a oposição pessoal intencional a um decreto governamental que viola os padrões de Deus. Ficou claro que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele abandonou o Deus que adorava em favor do Deus do povo que antes havia perseguido. Ele exaltou o Senhor e insistiu que seus súditos adorassem apenas o Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem pedir ao Senhor que lhes mostre vislumbres regulares de seu poder e glória. Quando isso acontece, torna-se mais simples canalizar nosso zelo para servir o único e verdadeiro Deus que realmente existe. Nabucodonosor respondeu e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e salvou seus servos, que creram, confiaram e dependeram dele. Eles desobedeceram à ordem do rei e entregaram seus corpos em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, exceto seu próprio Deus. Por isso, decreto que qualquer povo, nação ou língua que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja cortado em pedaços, e suas casas se tornem um monte de lixo, pois não há outro Deus que possa salvar desta forma. Em seguida, o rei fez com que Sadraque, Mesaque e Abed-nego prosperassem na província da Babilônia. Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento, porém ele não é referido por esse nome nem aparece na mesma forma que no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento. Cristo é enfatizado ao longo de toda a Sagrada Escritura. Jesus Cristo validou o fato de que o Antigo Testamento contém referências a ele em João capítulo 5, versículo 39. Após ser confrontado por um grupo de autoridades religiosas, Jesus explicou que o Antigo Testamento fala sobre ele e aqueles que acreditam em Moisés também devem acreditar. A presença de Jesus Cristo perpassa toda a Bíblia Sagrada, conectando o Antigo e o Novo Testamento em uma narrativa única e poderosa. De acordo com Jesus, o trabalho de Deus com o homem desde o início dos tempos sempre apontou para ele. Outra ocasião em que Jesus mostrou que ele está no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. De acordo com algumas contagens, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele durante sua vida na Terra. Isso inclui profecias sobre seu nascimento único em Isaías, capítulo 7, versículo 14, seu ministério terreno e até mesmo a forma como ele morreria. Jesus surpreendeu o estabelecimento religioso quando se levantou na sinagoga de Nazaré e leu de Isaías, capítulo 61, concluindo com este comentário: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21. Cristofanias, que são essencialmente aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, são mais uma maneira pela qual Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. No entanto, existem maneiras ainda mais profundas pelas quais Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento, categorizadas como tipos. Um tipo é uma pessoa ou coisa do Antigo Testamento que prefigura uma pessoa ou coisa no Novo. A vida de José é outro exemplo que parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento também são símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício e Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento. Ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento.
Jesus é o Messias prometido por Deus. Pode-se dizer que Jesus é o motivo da Bíblia. Ele é a palavra viva. A Bíblia inteira é um farol que nos aponta para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança de perdão e a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através do estudo das Escrituras, podemos encontrar a presença poderosa e redentora de Jesus Cristo em toda a história humana, revelando o amor e a graça de Deus para com a humanidade. Você busca a prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida e principalmente para seus filhos? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua família, conduzi-la a uma vida mais próspera? Adquira a Bíblia para crianças agora e ofereça a eles o melhor caminho com a palavra de Deus. Proporcione aos seus filhos uma educação espiritual valiosa enquanto eles se divertem com seus celulares e tablets. Clique no link fixado nos comentários e adquiria já sua Bíblia para crianças, a mais vendida do Hotmart. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade educando seus filhos. Assista aos vídeos do canal que são recomendados na sua tela.